Voltamos. São exatamente 8h34 da manhã de sábado. E a nossa convidada é de hoje, Marciele Knights. Marciele, acho que muita gente conhece, sabe da história dela. E hoje a gente vai fazer um bate-papo para conhecer melhor ela, né? Porque às vezes você conhece a história, mas você não sabe quem é a pessoa, tem curiosidade. E hoje a gente vai estar aqui fazendo esse bate-papo com ela. Marciele, bom dia. Dá um bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Fran. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Gratidão aqui por estar com esse momento, né? Com vocês, com todo mundo. E, então, muita gente me conhece pelo fato, né? Às vezes só de nome, né? Por esse fato triste, né? Mas eu creio que um dia a gente vai ter a vitória dele. Então, eu cheguei para Cujubim, eu tinha 10 anos, eu vim do município do Vale do Paraíso. E desde então, a gente está aqui. Você veio só ou você veio com a família? Mãe, pai, todo mundo? Você é casada? Como é que... Não, eu vim com a minha mãe. Eu vim com a minha mãe, com meus irmãos, com meu irmão e com meu padrasto. E a gente veio aqui, trabalhávamos. Eu estudava na época, né, muito criança. E a gente criou raízes aqui na cidade, né? Depois de um certo tempo, minha mãe foi embora e eu permaneci aqui. Minha mãe e meu irmão foram embora, né? E eu permaneci aqui. Já tem um bom tempo que eu trabalho ali na Motorama, já há uns 12 anos. E bastante, né? Quase uma vida. Isso. E aí? Aí constituiu família aqui, casou? Sim, casei. Não tive outro filho além do Nicolas, né? Porque, tipo, meio que criou uma barreira. Não porque eu não quero, mas toda vez que eu penso, meio que dá um bloqueio. Entendi. Marciele, você é formada, estudou? Sim, eu sou formada em administração. Olha que legal. Então, vamos contar um pouquinho para as pessoas, para elas poderem entender como que aconteceu. Você estava grávida, como que aconteceu o início da história do Nicolas? E por que repercutiu tanto a Marciele Knights nas redes sociais e o fato, essa história do Nicolas. Conta um pouquinho do início, como que foi? Então, tudo aconteceu quando eu passei mal no dia 21 de maio de 2014, que eu fui para o hospital aqui de Cujubim, no município, à noitezinha. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu estava sentindo contrações, estava com dores. E aí, o médico que fazia o meu pré-natal, ele também atendia na rede pública, que era o doutor Mauro Arantes. E aí, ele me examinou, verificou e falou assim, olha, deve ser algum estresse que você passou durante o dia, a gente vai deixar você em observação e amanhã você ganha alta, porque não é o momento ainda. Só que chegou no dia 22, no outro dia de manhã, ele falou assim, olha, vamos te encaminhar para Porto Velho. Porque é melhor, e eu questionei com ele, porque meu parto já estava tudo certo em Ariquemes, já estava tudo acertado. Aí ele falou assim, olha, se você for para Ariquemes, seu filho pode morrer, porque lá não tem UTI neonatal, não tem as coisas. E minha mãe já estava lá em Porto Velho cuidando da minha cunhada, que tinha ganhado neném 7 dias antes, e eu estava aqui com a minha patroa. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Aí o seu Wilson ainda até falou assim, ó, se você quiser, a gente entra na caminhonete e vai. Aí eu falei, não, vamos para Porto Velho mesmo, a mãe já tá lá. E aí foi bem na hora que, tipo, o doutor também saía de plantão, né? Uhum. Mas aí eu fui na ambulância com a enfermeira, a minha patroa, e a gente seguiu viagem para Porto Velho. Entendi. Chegando em Candeias, eu lembro que a gente parou lá. Aí, quando a ambulância abriu, já tinha uma equipe médica lá esperando, que era o doutor... Candeias? Você estava passando mal no caminho? Sim, as contrações aumentaram, e aí resolveu parar. A Marli, eu acho que fez contato, ou ligaram para a Marli, e aí eles pegaram, e já tinha uma equipe esperando lá. Eu lembro que quando abriu a porta da ambulância traseira, já tinha o doutor Lauro Prado, o doutor Fernando, o enfermeiro Márcio e mais 2 enfermeiras. E, tipo assim, por ser uma unidade pequena, uma cidade pequena, tinha muita gente, né? E aí eles me levaram para uma sala, me aplicaram uma injeção, que foi uma injeção que o Nicolas nasceu na hora.
Pensa na injeção, Boa. bom menino. E aí o Nicolas nasceu chorando, desesperado, nem precisou daquele tapinha, chorando muito. E eu pedia para pegar o meu filho e eles tiraram fotos, muitas fotos. Graças a Deus que tem as fotos que comprovam que o Nicolas nasceu bem e nasceu saudável. E aí eles pegaram e colocaram, enrolaram ele naquele lençol verde. Falaram assim, olha, eu vou mostrar pra avó. Mas em momento algum eles deixaram pegar. Então, assim, muitas pessoas perguntam, como é que é o seu filho? Eu não sei. Porque eu só tenho na minha memória o choro constante dele. E o formato de ninho dele, que nasceu bem branquinho, do olho verdinho. E aí o doutor pegou, enrolou e saiu pra fora. E eu fiquei dentro da sala lá, fazendo os procedimentos de plástico, tirando a placenta, essas coisas. E aí, quando saí pra fora, que eu pergunto, cadê o Nicolas? Ela falou, não, o médico já foi com ele pra Porto Velho. Falei, mas como assim? Ele deixou o Nicolas ir sozinho. Aí ela falou assim, não, ele falou que precisava te acompanhar. Qual médico? O Lauro Prado. E lembrando que, na época, eu tinha 17 anos de idade apenas. Eu era, tipo assim, uma adolescente. E no momento também desse fato das fotos, tudo, eu lembro que o doutor, ele ligou e pediu para ouvir o choro do neném uma hora antes. Então, eu fico assim, por mais que era um médico, acompanhou o meu pré-natal, tudo, mas tanto interesse, né? Tanta convicção, né? Para quê? E aí, eu segui para o hospital de base, fui para lá porque eu estava perdendo muito sangue. E o Nicolas, ele foi pro Cosmo Damião. No Cosmo Damião, ele entrou lá Ele nasceu prematuro? Ele nasceu, segundo o prontuário médico do doutor Arantes, que fez o meu pré-natal, ele estava com 37 semanas. Então estava no período correto. Correto. Só que a Marli fala que a enfermeira Marli, que ela falou assim, que estava me acompanhando daqui, né? Ela falou, olha, eu acho que o Nicolas era do tempo certo, porque quando uma criança, ele é menor do tempo, sempre tem alguma má formaçãozinha, tipo assim, não tá formado certo. A Marli chegou a ver a criança? Sim, a Marli viu a criança. A Marli, ela acompanhou todo o procedimento e a Marli também, ela não acredita nos fatos que foram contados, nessas versões todas. E ela sempre fala que se o Nicolas não tivesse a idade completa, tipo assim, as unhas não seriam formadas, porque as unhas é o último detalhezinho antes de se formar perfeito. E ela falou assim que era perfeitinho, não tinha nada. Então ela até fala assim, às vezes teve um erro na contagem, né? E por que essa criança foi encaminhada para o Cosmo Damião? Todas as crianças são encaminhadas para lá? Não, na verdade... Te acompanhar? Sim, são outras perguntas que a gente ainda não tem respostas. A falta de identificação do Nicolas, porque eles eram para ter colocado a pulseira de identificação quando nasceu. Não colocaram a pulseira de identificação do Nicolas, nem quando ele entrou, nem quando ele saiu do Santa Isabel, que era Candeias, entrou para o Cosmo e Damião, não colocaram, e quando ele passou e entrou no Regina Paz, também não foi colocado. Então ele passou por várias unidades sem aquela pulseira de identificação. Ele foi Cosmo e Damião. Fazer o quê? Qual é o procedimento lá? Ele foi internado lá no Cosmo e Damião porque ele estava no prontuário, falava que ele estava com cólica, mas logo ele ia ser transferido para onde que eu estava, no HB. Isso. Porque ele precisava mamar, porque ele nasceu uma criança saudável. Tá no prontuário. Tá no prontuário. Aí ele foi encaminhado pro Regina. Isso. Aí às 16 horas do dia 22, ele foi encaminhado pro Regina. Aí lá no... Qual a justificativa? Não temos também. Até hoje também a gente não sabe por que ele foi encaminhado. Não está no prontuário, não está em nada. Porque ele foi encaminhado pro Regina Passes. São várias perguntas que, tipo assim, todo dia eu me faço às autoridades e a gente não tem respostas. E quando chegou no Regina? Quando chegou lá no Regina Passes, a doutora já aguardava ele na porta
do hospital. A doutora? A doutora Cláudia Reck. Uhum. Ela guardava na porta, tem as imagens, tudinho. E ela falava assim, eu guardava essa criança desde cedo, porque só me trouxeram agora. Sai no áudio? Sai, não, tem os vídeos que tem na internet, tem o áudio dela falando. E aí? E tipo assim, ninguém nunca Mas fez chegou lá, o que nada. aconteceu? Chegou lá, aí ela atendeu o Nicolas, certinho, depois ela volta e conversa com a minha mãe. Pergunta se a criança já era registrada, pergunta a situação socioeconômica da família. O perfil do sequestro, dessa forma. Pergunta qual que era, se a gente tinha algum conhecimento da capital ou não. Minha mãe, muito humilde, acabou respondendo tudo. Uhum. E aí, informou que a criança não estava registrada ainda, que o pai estava vindo. Informou que a gente não era rico, mas tinha condições de criar e que a gente não tinha nenhum conhecimento na capital, em Porto Velho. Uhum. E aí ela volta para a sala onde estava o Nicolas, que era na UTI. E depois das 18 horas do dia 22, ela pega e informa. Olha, eu sinto muito em te informar, mas o seu neto veio a óbito. Meu Deus. Você vai levar o corpo... Nossa, que vontade de bater nessa mulher? Ou você vai deixá-lo. A minha mãe, tipo, sem entender, assim... Como assim? Foi a óbito. E aí sua mãe perguntou? Aí me perguntou, só que, tipo assim, ninguém deu muita informação. Uhum. E eu continuava no HB sozinha lá. Uhum. E aí a gente, tipo, a minha mãe pegou e falou assim, não, a gente vai levar, porque é um direito da minha filha. Sim. E a gente não vai deixar. Aí fizeram a situação que tinha que ser transferido o corpo para o HB, porque lá não tinha aquela mesa. Não tinha mesa para poder deixar o corpo lá. Uhum. Só que teve um fato muito estranho dessa hora, que informaram o óbito. Aí informou o óbito, aí com pouco tempo, falou assim, vem cá para ver a criança. Do jeito que minha mãe tava. Totalmente abalada. Não fez nenhum procedimento. Não, e para entrar dentro da UTI, onde estavam outras crianças, não fez higienização, não fez nada. Entrou dentro da UTI, mostraram uma criança, que a minha mãe fala que é aparentemente maior do que o Nicolas, e quando ela começou a pegar, sentiu a criança quentezinha, e a enfermeira sempre com um chumasquinho de algodão no nariz da criança, e aí logo tiraram a minha mãe de lá, tiraram ela para fora. E aí logo que tiraram ela para fora e fizeram esse trâmite de que era uma transferência do suposto corpo, que na verdade nunca teve corpo, eu acho, de nenhuma criança, só foi uma jogada mesmo. E pegaram e ficou das 18 às 21 horas. Porque se uma criança vem a falecer, automaticamente ela tem que ser retirada da UTI. E outra coisa, eles chamam também funerária, não é? Sim, chamam funerária. Tem que tirar daquele lugar, por causa que eu acho que senão contamina. Não faz sentido. Nada faz sentido. Mas aí, eles pegaram esse... Tá, então, faleceu. Aí, 6 horas da tarde, eles falaram o quê? Cadê o corpo? Foi pra onde? Onde eles colocaram esse corpo? Aí, Mandaram pro hospital? Das 18 horas até as 21 do dia 22. Aí, 21 horas, fizeram a transferência do suposto corpo para o hospital de base. Uhum. Só que no hospital de base... Eles recepcionam defunto? Então, recepciona por causa da câmera fria lá. Entendi. Só que não entrou nada, só entrou lençóis lá. Não tem nada no agendamento, não tem nada no cronograma. Não. Entra, recebe. Sim. Quando sai, recebe. Não tem nada lá. Nada registrado. Nada registrado. E aí, nesse período, das 18 às 21, entrou um motoboy de capacete na Regina Paz. Tipo assim, tem um vídeo também na internet. Isso do motoboy foi bem circulado. Foi. Que, tipo assim, é nítido. Tipo assim, nesse que o suposto corpo que desce para baixo não é um corpo, que é muito achatado.
E outra coisa, o motoboy entra dentro da UTI de capacete, com aquela bolsa. Dentro da UTI. Tipo assim, tudo. E ninguém nunca fez absolutamente nada. Tem os áudios. Questionou, o que esse motoboy tá fazendo lá? Falaram que nunca achou. Mas, tipo assim, Nunca achou o quê? o motoboy. Mas houve pessoas que permitiam o acesso dele. Sim. Ele chega, ele conversa com Aquela o pessoa. porteiro, sim. O porteiro vai e permite a entrada dele. Sim. Depois, a doutora Cláudia chega e pergunta alguma coisa. Eu acho que se a comida chegou, ou se o Patrick, é um nome que ela pergunta, que eu não me recordo, mas tem no vídeo, se você ampliar o áudio bem, se chegou com a sacola de lanche e sai correndo para cima. Ela sai correndo em direção onde que ele estava. Aí depois ele sai e logo ela Ele sai. entra na UTI. Isso. Aí depois ele sai e ela sai logo atrás. Ah, então tem um vídeo dela saindo, entrando no carro e indo embora. Isso. Então, tipo assim, eu isso que acho, ela tá envolvida. eu acho que, tipo assim, tinha que dar uma resposta, né? Eu acho que não só eu, como várias pessoas que me acompanham, gostaria de ter uma resposta, porque nada consome mais do que a falta de... Marcele, eu lembro que você teve muita repercussão na rede. Sim. E eu lembro, acho que o hospital entrou com ação contra você, não foi? Sim, o hospital entrou com ação de danos morais, porque na época eu sempre... Foi o hospital ou foi a médica? Foi o hospital. Você falava muito o nome do hospital. Sim, eu falava muito. Tudo aconteceu lá dentro. Isso, foi. Tudo aconteceu no Regina Passes. Uhum. Mas essa médica tem algo a ver com Regina Passes, no sentido assim, é sócia, tem sociedade, né, minoritária, majoritária, alguma coisa assim. Eu nunca... Você chegou a pesquisar sobre isso? Eu nunca pesquisei sobre isso. E já pesquisou sobre a médica? Da onde ela vem, quem é ela, com quem é casada, com quem não é, o que faz, o que não faz, porque assim... por todos os indícios, né? E não entendi por que a promotoria, porque a promotoria é tão rápida, né? Assim, quando ela quer acusar uma pessoa, né? Quando ela quer prejudicar alguém, que ela quer apontar o dedo, que ela quer prender e fazer acontecer. E no caso desse, de repercussão, porque foi uma repercussão enorme, de nível praticamente quase nacional. Foi, que na época saiu no Marcelo Rezende também. Isso. E essa repercussão absurda. E, tipo assim, a promotoria parece que foi... Então, na época, a médica ganhou para não investigar ela. Ela fez o quê? Ela ganhou um processo entrou na justiça para não poder investigar ela. Oxe. E ela ganhou. Não podia fazer investigação contra ela. Na verdade, foi algo que eu também nunca entendi. Como assim? Uma das maiores envolvidas... E não poder contra ela. Não podia investigar. Ela tem com alguma promotoria, você procurou. Olha, assim, Marciele. Então, eu na verdade, depois de tantas situações, eu acabei que nem pesquisando muito sobre ela, porque tipo assim, depois que eu ganhei esse processo, tudo, e eu não puxei muito sobre a vida da médica. Porque assim, pelo contexto que você está me falando, é nítido que ela é envolvida, né? É perceptível que ela está envolvida. Claro que tem outras pessoas que estavam ali, que é o porteiro que deixou entrar, a enfermeira que conversou, né? Mas, como que é a questão do sequestro? Que a gente muito vê, tem até uma delegada que eu sigo no Instagram, e ela explica muito essa situação. Eles veem o quê? Justamente, situação financeira da família, se é de baixa renda, mas aí eles veem o perfil da criança que está querendo ser adotada, né? No caso, é tudo envolve financeiro, que vai ser comprada, vendida, enfim. E como que eles fazem? Eles estudam o perfil financeiro da família, ver se a família que entrou tem condição financeira ou não tem, se tem conhecidos ou não tem, né? Então você vê que a maioria dos sumiços de crianças é de família carente e humilde. Nenenzinho branco, do olho azul. Ah, mas peraí, a avó falou que não tem conhecimento na capital. A avó falou que são de situação do interior, de situação financeira pequena. Ou seja, né, nós achamos, é um achado, né? Tipo assim, para quem comete o crime, né? Sim, e uma coisa assim, muito, muito errada também, que eu achei... O corpo do seu filho nunca foi encontrado. Nunca. Que tipo, foi E eles alegaram o quê? Foi pro HB, do HB aconteceu o quê? Tipo assim, do HB... Que foi cremado.
Isso, aí o que acontece? Devido à repercussão, muita gente cobrando, a mídia, todo mundo em cima, a justiça, a polícia civil, para poder, tipo assim, vamos encerrar isso daqui, que eu acho que a Marcele vai se calar e pronto, foi incinerado por engano. Incinerado por engano. Aí não bastasse só falar que foi incinerado por engano, sobrou um crânio de um recém-nascido. Tá, já um absurdo. Aí a gente solicitou o laudo do incinerador, tudinho, tava funcionando a 700 graus. Então é impossível ter sobrado, né? Mas já que sobrou o crânio, então a gente quer o suposto crânio. Isso. Foi parar no aterro sanitário em Minas Gerais. O crânio? E como você descobriu que foi parar no aterro sanitário? Porque a própria Polícia Civil deu uma entrevista no Rondônia Agora, informando isso. Meu Deus, gente, que absurdo. Então, tipo assim, eles mesmos não souberam conduzir a situação. Voltando um pouquinho atrás sobre a médica, o próprio indiciamento dela, ela conseguiu derrubar, porque ela colocou lá que o Nicolas tinha morrido como causa da morte parto na ambulância. E não teve parto, não? Não teve. Ele nasceu dentro do hospital, em Candeias do Jamari, como mostra as fotos. Então, ela, tipo assim, os indiciamentos, tudo que ia contra ela, ela conseguia derrubar muito facilmente. E até a delegada que apontou esse indiciamento na época, ela respondeu... Tudo em Porto Velho. Ela respondeu um processo por abuso de autoridade. Então, eu vejo assim que nem a justiça meio que fazia algo para ir de frente. Chegou a investigar a fundo, assim, quem é ela, quem é o familiar dela, com quem que ela é casada, quem é os irmãos, se tem promotor, desembargador, entendeu? Porque, assim, por trás de uma quadrilha sempre tem uns grandes, né? Sim. A gente sabe disso. Se tem político envolvido, porque se você puxar a raizinha, você acaba detectando todo mundo, né? Não, eu não... Porque a polícia, na realidade, assim, a gente até entende o fato, assim, porque o nosso estado, nosso Brasil, ele é muito atrasado, né? A nossa polícia, ela é muito atrasada nessa questão da investigação. É igual eu disse, a promotoria, quando ela quer ferrar uma pessoa, ela faz de tudo, né? Ela faz de tudo, ela não mede esforço e tal. Mas pra que investigar um caso desse? Entendeu? Não é uma pessoa de fama, né? Isso é uma mesmo. pessoa humilde, é uma pessoa que não tem posses, você tá me entendendo? Isso E mesmo. tem muitos outros casos igual, sim. Muitos mesmo. Tipo, eu lembro que quando a gente foi em 2019, junto lá com a ministra Ana Mares, a gente levou, acho que foi uns de 50 casos parecidos, só que Só aqui? Só no interior de Rondônia, tem casos de Ariquemes, Espigão, outros municípios. Então, tipo assim, mas tudo a mesma linhagem, famílias do interior, de baixa renda, muitas não sabiam nem o que era óbito. Então... E puxando a linha, mesmo hospital, mesma médica, qual é a linha desses casos? Ou não, o que assim, acontece? Esses casos só tem ocorrência. Não tem, como ninguém foi atrás, não tem investigação. Mas, por exemplo, você tentou alinhar para ver o seguinte: onde essa mãe ganhou, Dani? Qual foi o médico? Então, se bate. Então, às vezes, as ocorrências, sim, que faz que tá em alguns outros pontos, né? Então, não, Fran, porque, tipo assim, as ocorrências, tipo assim, contavam, mas era muito vagamente. Não era com riqueza de detalhes. Onde ela ganhou, quem eram os médicos, quem que estava, para onde, entendeu nada disso. Então, às vezes, a própria mãe ficava com medo de falar. A gente tentou ir fazer contato com algumas mães, mas elas não falavam. Um receio, alguma coisa do tipo. Medo. Sim, normal. E eu vejo assim que é muito caso e ninguém se realmente abraça. Tipo, saiu uma matéria que o estado de Rondônia é o terceiro onde mais some pessoas e crianças. Sim. Ninguém faz nada, simplesmente cruza os braços, né? Eu acho que deveria as autoridades fazer alguma coisa, né, para poder ajudar.
Não só, tipo, eu que tô aqui todos os dias buscando para não deixar o caso cair no esquecimento e buscando por resposta, mas também outras pessoas que não conseguem ter a força que eu tenho. Eu falo que a minha força, ela vem de Deus, mas através de várias mães que oram por mim. Com certeza. Porque eu sozinha eu não conseguiria. Tipo, depois que eu ganhei o processo da maternidade, sabe assim, criou um bloqueio muito grande em mim, que eu não conseguia mexer nas minhas redes sociais. E hoje em dia mesmo, as minhas redes sociais, quem mexe são outras pessoas que vão e publicam os vídeos, que me ajudam, porque eu não consigo. Eu acredito. Gente, a gente vai para o intervalo só um minutinho e já a gente volta com esse bate-papo aqui com a Marciele e contando mais um pouquinho desse caso absurdo.